Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, mas antes disso, não esqueça, toda segunda-feira às 20 horas no nosso canal, né não, Edu? É isso aí, ponto de conexão, tanto no YouTube como também no Spotify, correto? Exatamente. Perfeito. E dando continuidade, pessoal, assim, acho que antes de tudo, né? Esse é o nosso segundo episódio daquela série que eu comentei no último episódio lá atrás, de falar sobre patrimônio, sobre viés financeiro, de fato, trazer oportunidades, vocês conseguirem ali alavancar, na verdade, o seu crescimento enquanto ali rentabilidade, enfim, né? E para isso a gente trouxe hoje um time de peso. Hoje são dois convidados, especificamente, de segmentos ali, talvez sejam distintos, mas que se complementam nessa pausa ali, quando eu falo, por exemplo, como eu consigo alavancar meu potencial financeiro, bem como também depois que alavancado, como eu consigo garantir ali a segurança disso, né? De fato ali a segurança e uma proteção do meu patrimônio enquanto ali pessoa física, por exemplo, tá? E para isso os convidados hoje são Daniel Matos e Rodrigo Vancini. Eu vou ler aqui rapidamente porque o currículo é grande dos dois, então eu não vou decorar, mas tá tudo certo. O Daniel Matos, que é o nosso primeiro convidado, né? Ele é perito em expansão, na verdade, de comercial com trabalhos que foram realizados no Nordeste aqui do país, né? Para redes como Drogazil, Smart Fit, a Pets, dentre outras redes aqui de varejo, tá? E hoje ele tem um foco ali em alavancagem financeira e também aquisição de imóveis, né, como uma fonte de renda. Então, assim, é um mercado, inclusive, me interessa pessoalmente. Vou aqui ouvir bastante e aprender bastante, com toda certeza. E nosso próximo convidado, Rodrigo Vancini. Rodrigo Vancini, ele tem uma atuação, mas eu queria fazer aqui algo diferente. Eu gostei que ele mandou para mim um resumo que foge um pouco do habitual. Então, vamos lá. Antes de tudo, o principal foco dele ele é pai da Valentina. Eu acho que esse é o principal atribuição dele hoje, não é isso? Lindo nome, por pai, sinal. Ser pai, pessoal, não é fácil não. É um desafio, mas é muito... É um bom desafio. É muito bom. E ele tem uma bagagem, né, focada em pessoas. Então, assim, um cara que é apaixonado por estar com pessoas e tem mais de 20 anos de experiência aqui em empresas multinacionais nas áreas comercial e financeira. E também mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas, né? E hoje ali, acho que ele tem um foco como especialista em gestão de risco, seguros e planejamento financeiro desde 2017. E mais especificamente, hoje ele também lidera ali o time junto ao time da Prudential aqui no país, né? Então acho que esse é o nosso hall de convidados. E antes de começar aqui a sabatina de perguntas, eu dou aqui as boas-vindas para vocês. Eu queria que primeiramente o Daniel se apresentasse com alguma coisa mais que de repente não falei, né, que é boas-vindas para o público, e depois o Rodrigo da mesma forma, tá bom? É isso, pessoal. É interessante, né, que a gente pega aqui do lado, o cara um currículo gigantesco desse aí, maravilhoso, e eu bem simples, porque na realidade é o que eu digo, né? Eu me chamo Daniel, como bem vocês disseram, sou casado com a Valesca, já há 22 anos, sou pai de 4 filhos, né? O Tiago, o Tito, a Tiffany, a Thalita. Boa. Eu digo, como o Rodrigo ele falou, e é verdade, ele é o pai da Valentina e eu sou o pai dos meus filhos e eu amo cada um deles e isso daí não tem preço, né? Então, pensando, né, nessa sucessão, então eu comecei a estudar alguns mecanismos, né, para que a gente venha adquirir patrimônio, blindar esse patrimônio e que eles tenham perenidade, né? Então eu comecei primeiro lá em 2017 trabalhando, né, ali com a Drogazil, né? Pô, uma experiência do caramba, uma experiência maravilhosa. Até tem assim, quando eu pensei assim, fui convidado por vocês para vir, eu pensei, cara, tem uma pessoa que eu nunca vou deixar de falar. O nome dele é Eli Ferreira. Pense numa pessoa que eu aprendi. Cara, duro pra caramba, uma pessoa assim que pegou assim no meu pé, é brincadeira, mas é verdade, ele pegou no meu pé, parecia filho dele. E aí eu apresentei ele pros meus pais, né, e eles tinham esse contato, viajaram até juntos, e ele dizia, eu trato o Daniel como se o Daniel fosse meu filho. Eu falei, cara, isso é muito bom, cara. Então é um cara que eu tenho assim uma gratidão enorme. Se hoje eu tô conversando com vocês aqui, eu tenho certeza que foi porque Deus colocou o seu Eli, como eu sempre chamo ele. Não consigo chamar ele de Eli, como todo mundo. É o seu Eli. Então eu fico assim muito grato. Então, ali em 2017, né, como eu bem havia falado, comecei com a Drogazil. E aí, de lá para cá, foi assim uma história muito bacana, muito bacana. Mas vou deixar agora o Rodrigão se apresentar para poder... Eu fiquei até tímido, um cara com 4 filhos. Eu no começo, já mudei aqui, né? Tem que correr. Pai da Valentina. Assim, o bate-bola, obrigado, pessoal. Boa noite aí, obrigado aí pelo convite, né? Sou o Rodrigo Vancini, então estou aqui hoje com o Daniel Matos. A gente vai falar bastante sobre essa questão de alavancagem de patrimônio, como proteger em vida, na sucessão. É importante a gente falar sobre isso.
Tá? A minha experiência veio sempre de multinacional, acho que eu brinco que minha vida é quase um shampoo, mas como o cabelo foi acabando, eu tive que mudar de segmento. Só no Grupo L'Oréal foram 12 anos, então assim, tive a oportunidade de morar em todo o Brasil e ter equipe comercial em todo o Brasil. Acompanhei muito o empreendedorismo, as empresas, investimento, patrimônio, enfim, experiência fora também. Vamos bater um papo aqui gostoso, né? Que a gente puder agregar e sempre o intuito é aprender coisas novas. Boa. Uma forma, assim, de alavancar os negócios, né? De você, tirando ele da linha de crédito tradicional. Como é que você visualiza hoje? Hoje é interessante até trazer, devido ao que nós estamos passando no Brasil. Se a gente for analisar nos últimos 2 anos aí o que tem acontecido, não quero saber se é governo A, B, não estou trazendo isso aqui. Simplesmente eu estou dizendo, hoje os juros estão muito altos, né? A Selic 12 lá vai fumaça e perspectiva de aumentar ainda mais. Então o que a gente tem que analisar? O que o mercado hoje está absorvendo, né? E é interessante que, por exemplo, vou falar do mercado que eu conheço, né? Que é algo que eu já fiz aí 35 lojas aqui em Fortaleza, mais 5 ali no Rio Grande do Norte, Mossoró para ser mais preciso. As pessoas buscam rentabilidade da aplicação do dinheiro delas, né? Então, hoje, com a Selic do jeito que está, a pessoa ninguém ouve nada que, eu quero a 1%, que 1% é o quê? É o patrimônio que ele compra, vai imobiliza o dinheiro naquele imóvel e ele quer de retorno no aluguel. E hoje em dia é impossível de você conseguir numa grande rede dessa, né? Então, hoje, 0,5, 0,6 ali é o máximo que a gente consegue. Mas aí tem um detalhe. Qual o detalhe? Se nós formos para o caminho da alavancagem, a gente consegue ter o retorno de 1, 2, 3, até 3% de retorno mês. Por quê? Muito simples. O modelo de alavancagem que a gente utiliza, ele cobra 1,2% ao ano de taxa de juros. Eu não sei se vocês sabem, mas eu nem sei se eu comentei, mas eu sou hiper fã do Robert Kiyosaki. Então modelo esse cara desde muito tempo, desde o Pai Rico, Pai Pobre. Eu li 7 livros falando sobre isso, inclusive estou lendo um agora também. E o que vai acontecer nesse momento que nós estamos vivendo de país? O dinheiro vai trocar de mãos, como sempre acontece em toda crise. O que acontece? Em todas as crises que nós passamos, o dinheiro trocou de mão. Saiu dos mais pobres e foi para o mais rico. Não tem jeito. Pandemia, loucura, não foi? Loucura total. Sim. Cara, nunca se ganhou tanto dinheiro no ramo de supermercado. Nunca se abriu tantas lojas de supermercado, de farmácia. Entendeu? Nunca fizeram tanto como foi. Por quê? O dinheiro saiu da mão do povo, que não tinha como sair de casa, que recebeu lá um valor na fonte, que foi o certo, e transferiu para a mão desses caras. Então, o patrimônio imobiliário hoje é o melhor. E todas as pessoas, se você for buscar todas as pessoas que hoje são gigantes, todas, eles têm lá as startups que eles investem, ele tem as ações, ele tem as opções, mas todos eles têm uma renda imobiliária. E é sobre isso que a gente tem que construir na nossa vida. Independente se você consegue começar com R$350 por mês ou se você consegue pagar 30, que é o topo hoje para você pagar. Você tem que fazer investimento imobiliário. Pega o dinheiro principal, deixa aplicado, com a aplicação você vai lá e investe no mercado imobiliário, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa alavancagem e te responder com mais propriedade sobre isso. E já que você está falando um pouquinho disso, é uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, é sobre o legado, né, Daniel? É que a gente se preocupa tanto, já que a gente falou no tema de ser pai, enfim, das próximas gerações, da sucessão, como é que vai ser isso. A gente sabe que existem muitos riscos em outra área, mas o imobiliário ainda é uma coisa que você pode pensar em deixar para filhos, para netos. Então, a importância de deixar o legado aí independente. Eu mesmo tenho exemplos de pessoas, grandes empresários, que, eles construíram em 20 anos
saíram do absoluto zero, certo? Tinham ali uma renda que eles conseguiam fazer no ramo de... Eu vou dar o ramo, confecção. E ele construiu, dentro dessa empresa dele, que tem 20 anos, hoje um patrimônio que, se ele quiser parar de trabalhar hoje e não fazer mais nada, ficar com os pezinhos para cima, ele tem para as filhas, para os netos, para os bisnetos e futuras gerações. Incrível. Por quê? Quantos negócios foram feitos de imobiliário e ele pegou aquele negócio e aquele negócio começou a trazer renda e ele fez aquela renda e colocou em outros e foi fazendo durante 20 anos. Então, eu digo, quem não tem algo, patrimônio imobiliário, só tem dinheiro no banco, você está empobrecendo. Agora, no imobiliário, você está enriquecendo. Vou longe. Você sabe quanto é que custava uma casa no Alphaville, Fortaleza, o condomínio mais top que tem aqui no estado, antes da pandemia? Quanto? 1.200.000, 1,5 milhão. O terreno era 500 mil. E hoje? Hoje uma casa lá mais barata que tem à venda hoje é 3,5 milhões. E detalhe, é 3,5 milhões e o terreno custa 1,5 milhão. Olha a diferença. Então o cara ficou multimilionário só tendo terreno. Então, é por isso que eu digo, mas como acessar isso? Aí o pessoal fala, mas só os ricos conseguem. Será? Será que você consegue ter pessoas que consigam pagar R$357? É uma carta básica e um crédito básico de R$100 mil, por exemplo, para fazer a alavancagem. O que você consegue comprar hoje com 100 mil? Você consegue comprar um apartamento e alugar ele via Airbnb. Já é uma renda imobiliária. E ele mesmo está se pagando. Ele gera receita e ainda se paga. Quantos apartamentos aqui em Fortaleza que, se você for olhar ali no OLX, nessas Real e tal, você vai ver, você consegue comprar por 150, 200, 300 mil reais. E isso daí a gente está falando de um investimento de menos de R$1.000 por mês. Por que o brasileiro não faz? Simplesmente por desorganização financeira. Prefere outras situações do que se colocar numa posição de pensar no hoje, olhando para o futuro. Entendeu? E eu vejo que é isso. Isso é verdade. A gente estava até lendo em algum momento atrás algum artigo sobre isso, não me recordo agora qual a fonte, mas basicamente essa ideia sua aqui de que o perfil brasileiro hoje, ele tem muito mais facilidade, menos medo a gastar. Então, se pegaria menos R$100 e compraria enfim, algum ativo que na verdade vai me depreciar. Isso. Um carro, por exemplo. Ao invés de pegar R$100 e apostar não, na verdade, investir num consórcio, alguma modalidade desse tipo que possa alavancar. É um comportamento médio do brasileiro, é esse. Claro, com educação, com ali mais informação sendo colocada sobre essas possibilidades, isso tende a mudar. Mas é engraçado ver isso, que de fato é um comportamento natural, né? A gente precisa quebrar essa barreira aqui para destravar esse pensamento. Tu falou aqui desse cenário de consórcio, né? Mas acho que hoje existe várias maneiras, né? Hoje tem como alavancar consórcio, financiamento, um mix de tudo isso. Acho que também leilões também acho que é uma oportunidade. Quando eu falo em imóveis, eu vejo uma gama de possibilidades. Tu falou aqui também agora que eu posso começar com pouco. Então, assim, para quem está iniciando, assim, qual seria ali, de repente... Me elenca aqui, de repente, 2, 3 dicas para quem está querendo começar e qual o caminho? Eu parto de onde? Eu faço o quê? Eu busco quem? Primeira dica, comece hoje. Porque sempre, se você for esperar, não, daqui a um mês, não, daqui a 10, daqui a 5, não vai começar. Comece hoje. É a primeira dica, a dica mais básica que tem, mas é a mais verdadeira. Comece hoje. Porque na hora que você decidir e começar, você vai trilhar o caminho e não vai parar mais. Né? Esse exemplo que eu dei do amigo, perfeito. Se ele não tivesse começado lá atrás, há 20 anos, hoje ele teria o que ele tem hoje? Não. Porque ele decidiu começar. Então, a primeira dica, decida iniciar. Né? Outra coisa, se nós formos pegar um universo de investimento, poupança, cara. Deixar dinheiro em poupança, isso é uma loucura, cara. Verdade. Você está dando dinheiro para o governo e o governo não sabe administrar o dinheiro, infelizmente. A gente sabe isso é verdade. Disso. E não é o governo A ou B ou C, eu tô falando. Não, eles não sabem administrar. Quem administra melhor o seu dinheiro? Você mesmo. Hoje, tem uma estatística estarrecedora. 14%
das famílias brasileiras. Olha esse número, 14%. Nós somos em quanto? 210 milhões de habitantes? 14% jogam nessas bets. Nossa. Então eles têm coragem de apostar num jogo e não têm coragem de fazer um investimento. É o retorno fácil, rápido, né? Aquela isso que questão. eu ia falar. É o giro rápido que eles querem. É a dopamina barata. Perfeito. Porque o cara acha que investir num consórcio vai demorar um pouco mais para ele pegar aquele imóvel e tudo mais. E aí aí é essa. Faça, comece hoje, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai alcançar o seu objetivo, certo? Outra coisa, aqui no Brasil, por exemplo, carro é um bem, cara. Carro é um negócio assim top. Mas, cara, hoje em dia, se você for analisar, você compra um carro hoje de 50 mil, você saiu com ele e já está valendo 40. Você perdeu 10 mil. Só que você não sente, porque você não está na sua conta bancária. Você só vai sentir isso daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou quando você precisar revenda, de né? revender aquele carro. Ele. Entendeu? Então o brasileiro não sente isso, mas é a mais pura verdade. Então o cara prefere comprar um carro de 100 mil a comprar um imóvel de 100 mil. Isso é verdade. Entendeu? Quantos lugares que a gente vai, eu já tive em vários lugares, que você vai num bairro muito pobre, mas tem lá o cara que tem a sua Hilux, o cara que tem lá o seu Corolla. Cara, são carros de 300 mil, de 250, carro de 100 e lá vai. Tá errado? Não estou dizendo que seja errado. Mas ele pensa só no quê? Que as pessoas vão ver. Porque o imóvel ninguém vê. Então, eu tô falando porque você me fez a pergunta, mas esse não é nem o público que a gente busca nesse primeiro momento. Quem é o público que eu estou atacando hoje? É um público que é um investidor qualificado. Perfeito. É aquele cara que tem os seus milhões já, que já é uma pessoa já estabelecida, ou então um médico que está ali, que só tem tempo para trabalhar e não tem quem faça esse tipo de gestão, entendeu? E outra, eu digo que o negócio, eu nem falo de apartamentos para alugar em Airbnb, essas coisas, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você tem que trabalhar, é um segundo trabalho pro cara. Eu estou falando de imóvel com renda passiva. É aquela renda que você não precisa de trabalhar por ela. Qual é? Cara, se você hoje tem 2 milhões de reais hoje, certo? Esse é o público. Um cara que tem 2 milhões de reais que consiga deixar aqueles 2 milhões de reais aplicado lá, Selic, que consiga ter liquidez do rendimento. Pô, ele vai conseguir com esses 2 milhões, hoje, fácil, você vai conseguir 1%. Então, você vai conseguir pagar 20 mil. Hoje, 20 mil, quanto é que você está pagando de crédito? Você está pagando quase 5 milhões de crédito. Quanto custa hoje uma loja da Drogasil funcionando, recebendo aluguel? Hoje é em torno disso, em média, 5 milhões de reais. Uma loja da Drogasil. Tem loja para vender? Eu digo, não tem loja para vender. Mas você consegue... Porque toda esquina constrói uma. Mas quem tem uma loja da Drogasil dificilmente vende aquela loja. Hoje, eu até brinco, mas é uma verdade. Hoje, se eu tivesse 30 lojas para vender, eu estava multimilionário, porque eu teria cliente para comprar as 30. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar as oportunidades. Eu tenho, por ter trabalhado lá dentro, por ter conhecido as pessoas, eu tenho essa abertura de conseguir essas lojas. Entendeu? Que é um outro produto. Só que como alavancar? Quem é que tem esses 5 milhões aí parado? Não, então vamos fazer de uma maneira. Aí o pessoal fala, consórcio demora demais. Tá, vamos fazer uma conta bem básica. Bem rápida e prática. Custa 5 milhões uma loja, correto? Vamos supor que você pague ali 20 mil reais por mês. Vou colocar 25 para a gente ficar mais didático. Você vai gastar 1 milhão e 200 em 4 anos. Só que essa loja de 5 milhões, ela está te pagando 32 mil reais por mês. Ou seja, você tem 25 mil que você pagaria de parcela, só que você está recebendo 32. Sobra 7 mil. Uma loja... 7 mil muda alguma coisa para alguém? Para esses caras que têm isso aí, não muda. Agora, se forem 10 lojas, ela vai para 70, já fica mais interessante. Se for 20, aí nós já estamos falando de quanto? De 140. E se for assim 30, aí nós vamos lá para 210 mil de renda, só que olha a cerejinha do bolo. Um patrimônio de sabe quanto? 150 milhões de reais. Se eu te disser que dá para fazer isso em 10 anos...
Por quê? Porque você vai beber água limpa. Você já viu aquele negócio? Quem chega primeiro, né? Bebe água mais limpa. Não tem esse ditado? Você imagina que para você se tornar um investidor qualificado dentro de qualquer empresa que faça expansão, você tem que demonstrar que você é parceiro dela. Perfeito. Depois que você começou, você vai comprar essas 4 lojas primeiras. Eu sempre digo que são 4 lojas. Pagando ali o seu ágio, 5 milhões e tal. Mas depois da quarta, na quinta loja, você já vai ter uma tranquilidade. Vai aparecer uma loja, um terreno para você comprar de 2 milhões. Mas você está fazendo conta em cima do quê? Em cima dos 5. E vale 5. Porque se você abrir a boca para você vender, aquela loja você vende. Então, o que eu estou querendo dizer? A construção desse patrimônio é que faz toda a diferença. E qual é a melhor forma? Alavancagem através do consórcio. Hoje não tem hoje nenhum tipo de financiamento, tá certo? Para você conseguir se alavancar como um consórcio. Primeiro, no consórcio, você não é um devedor. Você é um credor. Começa por aí. Você só passa a ser devedor a partir do momento que você saca o crédito. Só que qual é o objetivo daquele crédito? Não é você comprar aquela loja, aquela determinada loja? Então aquela loja está pagando, você está aqui pagando a tua carta depois que ela foi contemplada e você sacou para comprar. Top. Num processo, você ainda pode ganhar dinheiro. Que tem um mercado gigantesco. Que é um mercado de vendas de cotas contempladas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já. Pronto. Hoje você consegue ali em torno de entre 20% e 30% de retorno na sua cota. Só que é o seguinte, vamos supor que você pagou 10 meses numa carta de 100 mil, você pagou 10 meses de 357, você pagou 3.570. E você venda essa carta de 100 mil por 30% do valor dela. Nós estamos falando de 70, né? Não, vender de 100 por 30 mil. Você vende por 30 mil reais. Você abate os 3.570 que você pagou, olha o teu lucro. Onde é que você tem uma margem dessa? Se você tem uma quantidade de um banco de cotas desse, você vai fazendo isso aí praticamente todos os meses, vai acontecendo um sorteio, um lance fixo, entendeu? Sem você mexer no teu dinheiro principal. Então, o que eu quero dizer com relação a isso? Se você olhar do ponto A ao ponto B, se demorar 4 anos, ainda assim você está comprando naquela loja de 5 milhões, pagando 1 milhão e 200. 3% de retorno. É 3% de retorno. E o seu patrimônio, olha o tamanho que está crescendo o seu patrimônio. Como é que você faz um patrimônio de 150 milhões de reais em 10 anos, se não for dessa forma, se não for alavancada? O pessoal costuma dizer que o Robert Kiyosaki, ele é um cara que deve bilhões. Claro, o patrimônio dele vale muitos bilhões e o patrimônio dele é alavancado. Agora o brasileiro acha que não é ruim fazer dívida. É o comportamento, assim, olha para a dívida como de fato algo negativo. De fato, tem a dívida boa e a dívida ruim. Então, exatamente. Né? Mas todo mundo ama fazer dívida ruim. Comprar um carro financiado de 200 mil e pagar 400. É normal. É normal. Maravilhoso. Eu estou usufruindo do carro. Não, você está perdendo dinheiro e muito. Você está perdendo dinheiro e muito. Mas o brasileiro não olha para isso. E não vou dizer que são os medianos, ou até os caras top, os ricos que têm patrimônio pra caramba, eles não olham para isso. Por quê que eles não olham para isso? Porque eles têm medo. E todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, quando você consegue mostrar para ele essa diferença de que o prêmio é tão maior do que o risco, aí o cara fala, pô, isso é bacana. E hoje, o consórcio é consolidado. Hoje é algo que se você colocar na balança, você vai ver que tem empresas maravilhosas. É verdade. Entendeu? Sim. Então, tudo isso daí, se a gente só for colocar aqui, tem coisas ruins no meio? Se você tiver pressa, sim. Porque aí você vai precisar de ter mais dinheiro, você vai precisar de injetar mais capital para você conseguir retirar mais antes. rápido. Verdade. Só que aí vai custar caro. Vale a pena? Até vale. Em vez de ter os 3, 4% de retorno, você vai ter 1,2, 1,5. Vale a pena para alguém que tenha o capital. Mas eu não faria.
A alavancagem em que eu estou colocando é uma alavancagem que ela é um passo a passo. Que se você seguir o passo a passo, meu amigo, daqui a 10 anos a gente vai estar, gosto de brincar que nem o Thiago Finch, que diz, brindaremos. É dessa forma, entendeu? Então, é uma construção. E aí vale a pena você esperar. Só que é aquele negócio, né? É o prazer adiado. Entendi. Será que nós vamos ter essa consciência? Aí eu digo, todo mundo fala, mas quem é teu cliente? Eu digo, rapaz, eu consigo atender hoje no máximo 20 clientes. Mais do que isso, eu não consigo dar porque eu não vou ter a quantidade de lojas para atender. Oferecer, né? Então vai ser de quem chegar primeiro, né? Exatamente. Então, o que eu tô falando aqui exatamente. O que eu tô falando é exatamente isso. Historicamente, qualquer negócio aí, a gente vê que é quem tem a visão, ele se beneficia. Quem tem medo, e aí entra essa questão do financiamento, né? Porque é muito mais fácil financiar o carro pagar 2 do que entrar num negócio desse. Porque é cultural, outro faz. Aí o novo tem que ser feito. Eu vou falar nada a ver com o assunto, mas só para dar um exemplo. Quando eu entrei na L'Oréal muitos anos atrás, era loucura alguém da equipe de vendas ir ali vendendo uma loja. Não, porque o foco era salão de beleza, né? Tinha os distribuidores, etc. Depois o cara que fez essa transição de vamos trabalhar um trabalho flagship ali, enfim, bem estruturado, com uma loja conceito, o cara que fez a transição de vamos pro e-commerce, esse cara virou referência. O que foi chamado de louco lá atrás, hoje é o exemplo. De fato, perceber de fato qual é a onda tecnológica, a onda do mercado do momento, né? Ter essa percepção, ter essa visão, né? Rodrigo, tu já começou a falar agora, que vou puxar aqui para a pergunta. Construir o patrimônio aqui, e agora é o momento de proteger. Como é que eu consigo proteger isso? Explica melhor para esse público. Quando você fala em proteção ali de patrimônio, o que é que você quer dizer com isso? Que formas ou que mecanismos você poderia indicar para a gente? Hoje a gente tem muitas estratégias, né? E, enfim, a gente fala muito, tá muito em alta falar de hold, de planejamento sucessório, mas estatisticamente, se a gente for ver a história do Pelé, do Silvio Santos aí, do Gugu, é muito importante você ter uma ferramenta que vai te dar uma liquidez, não uma eventualidade, até porque o dinheiro mais rápido hoje, como o Daniel deu alguns exemplos de consórcio, o seguro é um dinheiro muito rápido. Você num planejamento sucessório, você tem uma ferramenta que consegue te dar liquidez, ou para passar a pagar cotas, ou até lidar com alguns custos ali, talvez não planejados, é muito inteligente. Tá? E hoje também, falando em alavancar patrimônio, se a gente for para país de primeiro mundo, é muito comum. A família Rockefeller, eu estava vendo que já está na 7ª sucessão fazendo assim. Então, eles constroem patrimônio, como o Daniel falou, e aí para proteger isso, tanto em 24 horas, ao longo da construção, e um que é inevitável ali na sucessão, eles fazem uma ferramenta de comércio. São complementares. E hoje, para vocês terem ideia, acho que na última sucessão deles foi liberada ali uma garantia de 2 bilhões, enfim, que isso é feito, e da mesma forma que o Daniel falou, é algo que vai estar lá. Então não vai, vamos dizer assim, se descapitalizar, a pessoa vai ficar presa, pelo contrário, vai dar uma segurança, inclusive, para ele ser mais arrojado ali, e na hora que for precisar fazer a sucessão, essa ferramenta vai ter a sua função. E o patrimônio, ele vai aumentar. Se a gente for ver estatisticamente no Brasil, às vezes a pessoa diminui o patrimônio na hora de uma emergência, até pela falta de liquidez. É que a hora a gente está falando de aumentar. Tá? E quais os principais erros nesse ponto que você está abordando agora? E eu acredito que é o seguinte, não tem mágica, pessoal, não tem mágica. Então, assim, fazer um bom planejamento sucessório, ele vai passar por acompanhar ele, como o Daniel até deu exemplo. A gente vai acompanhar esse cliente ao longo da vida. Tem que ser acompanhado, não tem mágica. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, vou falar da ferramenta do seguro. Hoje a gente não tem nenhum caso de jurisprudência, de bloqueio judicial, nem nada. É a única ferramenta que não entra em bloqueio judicial, tem liquidez rápida. Tá? E aqui no Brasil a gente tem empresas, escolhendo um bom profissional, né? E uma boa empresa, de acordo com o que for feito, a gente consegue ter liquidez até de 100 milhões. Então, até patrimônio mais de bilhão, a gente consegue dar uma tranquilidade ali nessa sucessão. É um seguro de sucessão, que ele pode tanto ir para a pessoa jurídica, pagar, cair no caixa da empresa,
para não se descapitalizar e vender nenhum imóvel rápido, perdendo ali 20, 30, 50%, ele pode pagar as cotas ali do sócio como pessoa física, que a gente falou no começo, que vai direto aos beneficiários, independente da situação ali do dono do patrimônio. Vai direto ali, sem imposto de renda, sem bloqueio judicial, enfim, liquidez direta, indenização, não tem tributação aqui no Brasil, tudo protegido por lei. Tem algum caso polêmico aqui dessa área aqui no Brasil, alguma coisa assim? Tem um que pode falar, porque eu acho que a gente viu no Fantástico esse caso, né? Pode falar. Então, o caso do Gugu aí, que era para nossa geração, era um apresentador de TV, mas na verdade ele era um grande empresário também. Né? Investidor de imóveis como ninguém e comprador de imóveis em leilão, o maior do Brasil. Ah, é? Quase ninguém sabe disso. Inclusive, informação nova, realmente. Não, isso aí quase ninguém sabe disso. Ele tinha um patrimônio mais de 1 bilhão, né? Tinha tudo, gente, que a gente vê ou no filme ou na vida real. Tinha o testamento bonitinho ali, 75% para os filhos, 25% para o sobrinho, tinha planejamento sucessório, tinha contador, tinha advogado, tinha tudo. Mas por questão de ex-esposa, questões familiares, tudo foi contestado legalmente, porque existem brechas, e aí só o processo de inventário demorou 3 anos e meio. Né? Isso é fantástico ali, Google, vocês vão ver. Mas se vocês entrarem no mesmo Google, vão ver uma informação que uma ferramenta foi liberada de 15 milhões. Foi a única que não entrou em bloqueio judicial imediato. Foi a única que não entrou. E aí, mesmo depois de feito o inventário, ainda demorou um tempo ali, o acordo ali da família, então foi 5 anos o processo total. Como seria se ele não tivesse essa ferramenta ali que deu a liquidez de 15 milhões? Como seria nesse caso? Aí a gente tem outros exemplos. A gente vê o caso aí do Pelé, aí, que em casa lá em Santos ainda preso, tem vários casos aí de patrimônio, enfim, é importante proteger e blindar, e não tem mágica, né? Tem que ser feito. E é interessante que as pessoas, até pegando um gancho do que ele está falando, as pessoas, elas adquirem muitos patrimônios imobiliários durante a vida toda, só que elas não estão amparadas e nem realmente sendo acompanhadas, tendo assessoria de profissionais que entendem daquilo. E aí o que acontece na hora da sucessão? Qualquer pessoa, 50% praticamente do patrimônio vai embora. Às vezes tem 5 irmãos, eles não conseguem se desatrelar um do outro. Porque o patrimônio fica ali dentro de uma, não é inventário, é dentro de uma, do espólio, dentro do espólio. No espólio fica ali, aí vai para um lado, vai para outro. Eles são ricos de patrimônio, mas pobres de dinheiro. Liquidez zero. Liquidez zero. Porque é complexo. Tem vários casos aqui que a gente vê assim os espólios aqui, que tinham terrenos aqui, praticamente Fortaleza, ali aquela região ali do Quartel Viário, aquela região, tem uma família que tinha um monte. Só que você vai conhecer os irmãos, você vai ver uma dificuldade, uma guerra, briga um é capitão, um é presidente do espólio durante o período, aí briga, não sei o que. Cara, não dá certo. Então, essa ferramenta que eu não conhecia, eu não conhecia, mas eu passei a indicar para amigos, para clientes, para pessoas, porque depois que ele me falou do Gugu, sabendo o que o Gugu fazia, cara, é importante. Se não tiver essa complementariedade, realmente é muito difícil. Então, imagina, você construir um patrimônio a vida toda e chegar lá na frente, meu amigo. Verdade. Só que tem um detalhe também, né? Eu acho que o dele ainda aqui da empresa, eu acho que ainda tem alguns benefícios em vida. Pode ser usado em vida e ele é retroativo. Não é como um custo que você paga e perdido. Lá na frente, em vida, conseguir passar para filho, ou vendi o patrimônio, né? Como o Daniel aí quer um dia morar aí em Marte, né? Com Elon Musk, ali vendeu o patrimônio aqui no Brasil. Eu amo a Terra. Essa aí é nova. Eu amo a Terra. Ele é retroativo. Não é algo perdido ali, né? Tu imagina tu construir um patrimônio em 10 anos, 150 milhões, e aí você chegar e dizer assim, eu quero vender. Em 30 dias, esse mesmo patrimônio de 150 milhões, você consegue vender. Lembra do início que eu falei? Se eu tivesse hoje 30 lojas, eu conseguiria em 30 dias vender? Sim. É a mesma coisa. Ou seja, além de tudo, ainda tem liquidez. Entendeu? Essa é a questão. Hoje, se aparecer uma loja para vender aqui, uma Drogazil para vender aqui em Fortaleza, eu tenho 3 pessoas que querem comprar. E assim, rápido.
Aí aparece loja em todos os lugares. A Drogasil hoje tem 3.100 lojas hoje. Ela está crescendo aí uma média anual de 300 lojas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o CEO, isso daí é a pessoa de expansão. Os grandes analistas do mercado também, né? Eu escuto muito aí. O case Drogasil é muito forte. Tem razão. Fora a Drogasil, que aí eu digo que a próxima cereja do bolo, mas tem que ser um bolo bem grande, são as lojas do açaí atacadista. Essas lojas do açaí atacadista, para mim, são outra, porque tem uma segurança maravilhosa, é um contrato atípico, e é um processo. Em 10 anos, você alcançou essas 30, o próximo passo é ter uma loja do açaí. Então, é bem bacana. Isso aí já dá um novo podcast. É isso aí, é um assunto muito bacana mesmo, realmente. Aproveitando agora aqui, pequena pausa, tá? Só para falar com os nossos patrocinadores, porque afinal de contas, né, para isso aqui existir, temos que ter aí pessoas boas, empresas boas por trás, né? Então, para isso, pessoal, nós temos hoje aqui como nossos principais patrocinadores Hubx Studio, que é a nossa casa aqui onde de fato a gente faz as gravações. Então, se estão em Fortaleza ou região metropolitana, enfim, utilizem sempre esse espaço, é o espaço perfeito para vocês gravarem esses podcasts, programas, enfim, qualquer demanda audiovisual, contem com o time da Hubx Studio. Segundo patrocinador, Nordeste Invest. Nordeste Invest é o principal portal de notícias sobre economia, investimentos e finanças do Nordeste brasileiro. Ele traz uma visão mundial e também nacional, mas sempre com aquele enfoque em trazer de fato como é que a nossa economia está, enfim, girando e acontecendo. É o meu local preferido de me atualizar diariamente sobre assim como é que está realmente a economia cearense nordestina. Deixar um dedinho aí, ó. Quem sabe uma parte do real estate aí que é Olha aí. Interessante, viu? Claro, e de fato a gente fala bastante pouco sobre isso, né? Sem dúvidas. Outro patrocinador, B3X Investimentos. B3X Investimentos é um time focado em assessoria de planejamento financeiro pessoal. Então, se você está ali, pessoa física, querendo organizar a sua vida, a sua casa, enfim, saber como você, de repente, guarda ali uma grana boa, poder investir ali nos empreendimentos ali que o Daniel está despontuando, né? Podem, por favor, procurar, na verdade, nosso patrocinador, B3X Investimentos. E, por fim, Conecta Milhas. Conecta Milhas é uma empresa que nos apoia, que inclusive nós somos clientes aqui na Raquel, nessa experiência de pontuações de milhas, de pontuação de cartão de créditos e como de fato potencializar essa pauta de milhas e pontos, enfim, de cartões, por exemplo, e transformar isso em viagens, ver como também é uma possível segunda renda. Então, para você que quer viajar mais e melhor, ou quer de alguma forma potencializar seus gastos de cartão de crédito, por exemplo, com boas oportunidades de milhas, procura a Conecta Milhas. Tem um escopo ali bem amplo e também podem te apoiar em toda a demanda de viagem. Então, estou precisando viajar e eu odeio programar ali o roteiro. Eles também têm todo um serviço focado ali numa pegada mais de concierge, que fazem de fato demanda do começo ao fim. Aí você precisa apenas fazer a mala, viajar e curtir as férias, né? Então, assim, esses são os nossos 4 patrocinadores oficiais que fazem com que de fato o ponto de conexão seja uma realidade. Agora, voltando, Raquel? Eu até falar assim um pouquinho, porque eu conheço muita gente que não conhece esse tipo de alavancagem, né? E teria potencial para isso. Exemplo mesmo, eu conheço e tenho amigas que trabalham no ramo de consórcio e é muito assim, eu vou ligar pro cara porque eu sei que o cara consegue comprar um carro, então eu vou perturbar esse cara. E eles, às vezes, eu acho que não foca muito no cliente que pode ser o investidor. Né? Que é esse cara que vai querer 20 milhões, 2 milhões, 10 milhões. E eu vejo isso muito restrito até nas próprias redes sociais. Exemplo é pegar uma amiga minha que ela liga: oi, Raquel, tudo bem? Eu tenho aqui uma carta de crédito para um carro, assim, 180 mil. E às vezes não interessa, porque tipo, não é o meu perfil investir em carro. Mas o meu perfil de investir em imóveis, já que eu também vendo a área de imóveis, então seria muito mais aperfeiçoado. E eu acho que às vezes isso tá faltando nesse mercado no momento, né? A pessoa se expandir mais, ter mais autoridade para falar, ter mais prioridade para falar sobre principalmente o cliente grande, que é o cliente que vai trazer mais retorno financeiro para quem trabalha com consórcio, né? E como você visualiza isso no mercado hoje, em 2025? Excelente, é excepcional. Eu desde o ano passado eu venho pensando realmente em de repente até lançar alguma mentoria com relação a essa situação, e aí até um projeto que é o projeto 30+1. Por que 30+1? 30 lojas da Drogasil, um açaí. Então é um negócio que não tem investidor só aqui. Sim. Eu posso expandir esses investidores para o Brasil todo, com vários parceiros no Brasil todo. Não é pegar o conhecimento que eu adquiri, óbvio, isso daí
tem realmente... Eu estava fazendo até uma conta, né? Porque a gente fala assim, o perito, quantas horas, que tal? Eu já trabalhei mais de 18 mil horas só focado em expansão. Eu já viajei, eu já olhei ponto, já aprovei ponto, não consegui aprovar outros, então isso daí tem uma bagagem. Então, eu criei essa forma, não é uma forma que, como você falou, não é um negócio que as pessoas falam. A pessoa, não, vou fazer um consórcio de carro, um consórcio de imóvel, você comprar uma, entendeu? Ninguém está preocupado com o investidor acessar isso. O grande. O meu negócio sempre foi, mas tem também os perfis. 20% das pessoas que trabalham nesse ramo tem esse perfil de pegar um cliente maior. Os outros 80% é aquele negócio. Tem outros tipos de perfis, mas tudo é treinável. Eu estava até reunido com o Rodrigo na semana passada, e a gente conversando e tal, e ele me deu um toque. Eu deixava sempre o cliente definir a próxima reunião. E ele falou, Daniel, você tem que pegar isso para você. Então, já me deu uma mentoria. Já me deu algo que na reunião que nós fomos juntos ali e tal, ele me apresentou um cliente dele, eu fui falar com o cliente dele, ele, Daniel, tu só esqueceu de um detalhe. Aí eu, tá, lembrei. Próxima Ou reunião. seja, tudo isso daí é treinável, gente. E as pessoas, elas vão conseguir enxergar até onde a visão dela enxergar. Se, como o Rodrigo falou, se é para eu ir para Marte, eu hoje não me vejo lá. Mas... hoje eu me vejo vendendo para um João Adib, hoje eu me vejo vendendo para um dono de uma Marquise, hoje eu me vejo vendendo para o dono de uma Alves Lima, construtora grande, o dono de uma Colmeia. Ou seja, tudo isso daí é uma construção dentro da mente. Então, primeiro você tem que estar preparado emocionalmente para que você consiga ir à frente. E todos podem ser treinados. Porque vim da onde eu vim, viver o que eu já vivi e falar com as pessoas que eu falo hoje, é uma construção. É uma construção. Entendeu? Não, eu digo sempre, todos são capazes. Todos, sem exceção. Só basta querer. E às vezes é mais fácil você treinar uma pessoa que acha que não é capaz, porque ela talvez não tem tanta bagagem, do que uma pessoa às vezes que tenha, porque tem aquelas crenças, não quer aprender, etc, né? não quer aprender. Verdade. Então, assim, não dá para você mental. ser, eu sei tudo, tá certo? Se você sabe tudo, meu amigo, você tá com muito cheio. Ou você transborda para a vida das pessoas, que é no caso desse, de repente preparar uma mentoria dessa e ver realmente se a gente tem esse público, ou até mesmo interno, que é o que eu imagino que seja. Talvez seja mais interessante eu trabalhar com o meu público interno, com as pessoas que eu vou colocar no time para trabalhar comigo, do que de repente vender isso lá fora. Entendeu? Porque aí eu posso treinar pessoas no Brasil todo e todo mundo trabalhando comigo. Entendeu? Hoje tem a possibilidade disso, né? Hoje, não sei se vocês sabem o tamanho que é o mercado de consórcio. Vocês têm ideia? Não. Eu hoje, inclusive, eu não posso nem falar empresa, mas é uma coisa que a gente está alinhando e já estamos nos últimos detalhes para poder estar divulgando. Mas hoje essa empresa ela vende mais de 80 bilhões em créditos hoje, por ano. 80 bi ano. 80 bi ano, certo? Hoje, a empresa ela é maior que os bancos vendendo consórcio. Você sabe que você vai pegar um empréstimo no banco, ele fala, compra um consórcio de mim para eu bater minha meta. Você nem quer o consórcio, mas ela é especialista nisso. Então, eu digo para vocês, hoje nós vamos trabalhar com a maior empresa, maior administradora, certo, de consórcios hoje do Brasil, isso pelo Banco Central. Isso medido pelo Banco Central. Agora tem um número, cara, que eu preciso falar, porque esse número, eu fiquei no dia que eu vi, eu falei, caramba, eu fiquei me coçando. Fala, por favor. Ei, só essa empresa distribuiu em 2024 mais de 580 milhões de reais em comissões. Eu sei qual é. 580 milhões Conheço em comissões. E aí, sabe o que eu digo para vocês? Cara, é mais de meio bi, cara. Será que é um mercado grande? E detalhe, Muito. tá em crescimento. Tá em crescimento. É um mercado gigantesco.
Só que o mercado de informação ainda é um oceano azul ainda, gente. Sem brincadeira, eu já fui visitar várias pessoas, vários grandes empresários. Não vou longe. Quantos anos tem a empresa que nós fomos visitar? Ele falou? Mais de 20. 33. 33 anos. 33 anos. A gente foi numa empresa semana passada. O sócio dele só comprava cotas de veículos. Comprou umas 10 ali e depois não comprou mais. 33 anos. Os caras, uma empresa, cara, fatura muitos milhões. Então, olha o oceano azul que nós estamos E ele não conhecia, né? Não sabia sobre a ferramenta. Na hora que ele falou assim, é porque Que assim, ele a gente disse? vai colocando a cenourinha. A gente vai colocando a cenourinha. Ó, a cenourinha é essa aqui, ó. Qual é a cenourinha nossa que eu coloco sempre? A loja da Drogazil. É uma cenourinha maravilhosa que todo mundo quer. Agora, quando eu digo que para você chegar naquela cenourinha, você não precisa de ter o valor todo, aí a pessoa olha assim, faz sentido. E na hora que a pessoa diz faz sentido, é a hora que a gente consegue avançar. Perfeito. Meninos, estamos chegando ao fim, né? Né? Isso aí. Queremos que vocês digam uma palavra de incentivo, pessoas que gostem do assunto, de cada um de O vocês. nosso público majoritário são empresários. Então, assim, falem para esse público. A câmera é essa, então fiquem à vontade. Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, né? Mas eu gosto muito, é batida, mas funciona todo dia, toda semana, todo mês. Que é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia é loucura. É verdade. Essa é loucura. É isso que a gente tá falando aqui. Sim. De algo disruptorante, novo, que não é tão novo assim, talvez novo para você que tá escutando, né? Mas é algo aí que é o futuro é agora. Na realidade, para mim, plantem a semente, que a colheita é certa. Se você plantar a semente hoje, com certeza mais adiante você vai colher ela. Agora, se você nunca plantar a semente, nunca espere a colheita. É isso. Exato. E é com essa frase a gente se despede. Então, pessoal, foi um prazer esse episódio. Obrigado. Obrigada, novamente, meninos. Rodrigo, Daniel, Raquel, Agradeço. essa co-host que é maravilhosa. A gente vai aqui até a próxima segunda-feira, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E nos sigam, curtam, compartilhem o canal no YouTube e também no Spotify. Abraço. Tchau, Até a tchau. próxima. Até logo.